Era uma vez um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta voando nos campos, pousando entre as flores, vivendo assim um lindo sonho. Mas um dia ele acordou e pro resto da vida uma dúvida lhe acompanhou. Ele era um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, ou se era uma borboleta pensando que fosse um sábio chinês. Essa é uma história cantada por Raul Seixas, mas é uma história que foi contada por muitos séculos no Oriente. É um conto zen referido ao mestre Xuan Tzu, chinês, o velho sábio chinês. Muito se diz por aí sobre o estado da mente serena, o estado da mente em paz, tranquila, atingir um determinado estado da mente. No entanto, quando se fala em cultura zen, Xuan Tzu, entre outros mestres, desde a raiz budista, da raiz dos povos meditativos hindus, tem-se o princípio de que não existe nenhum estado de mente, não existe nenhuma mente para se atingir nenhum estado. E não existe nenhuma verdade para se encontrar. Não existe buscador. A mente, este processo que acontece, que gera o nosso ego, a nossa persona, cheia de identidades e conhecimentos acumulados, memórias e tal, isso tudo tem que ser visto como se fosse uma bolha de sabão que estoura. Ela brilha com a luz do sol, ela tem um arco-íris dentro, ela é linda, mas ela é vazia. Ela é um fenômeno oco, ela não é exatamente a verdade, ela é um acontecimento de reflexos, um sonho. Ela não é real. Quando ela estoura, aparece um vazio infinito. Tipo, nunca houve nenhuma mente ali. Portanto, buscar o estado de mente vazia é simplesmente reconhecer esse fato de que não existe nenhuma mente. De que você está lidando com uma bolha de sabão, com um sonho temporário, frágil e vazio. Atingir um estado da mente determinado como mente silenciosa seria o mesmo que querer alcançar o arco-íris, subir no arco-íris, com degraus, sendo que o arco-íris é um fenômeno de luz que não é tangível. A mente é um arco-íris. É um varal de arco-íris, como aquela bailarina ali, está dançando num varal de arco-íris. Varal de Arco-Íris é uma canção do Dunas de Algodão. Inclusive, o Dunas de Algodão tem uma canção chamada Dunas de Algodão, nesse disco, que fala da bolha de sabão. Na verdade, bolha de sabão, arco-íris, varal de arco-íris, todos esses títulos que eu coloco nas minhas músicas, eles são bastante inspirados nos livros do Osho e de outros mestres zen que eu tenho lido desde sempre. E se você quiser ouvir o álbum, tá no link aqui embaixo, o último link aqui da descrição. Tem outros links dos shows do Leandro Zen, dos programas educativos e do bate-papo e outros vídeos e livros que eu coloco à disposição aqui na Mantra Cultural. Ok? Tudo gira em torno de cultura zen, tanto artisticamente fazendo música, quanto educativamente, quanto terapeuticamente. Às vezes, muitas vezes, na verdade, a vida nos causa, nos presenteia esse estado de não mente. Basta a gente estar prontos para fisgar e reconhecer conscientemente esses momentos. Porque esta não mente, o estado de não mente, fora da mente, se ouve muito dizer fora da mente, saia da mente, desliga a mente, aí que tá, você não vai conseguir desligá-la ou atingir algum estado com ela, não, você tem que se reconhecer como um ser para além desta bolha. Você tem que entender, perceber que esta bolha de sabão, que você chama de eu, de ego,
né, de mente, de seus pensamentos, de suas memórias, de seus sonhos de vida. Esta bolha de sabão não é você. E a vida, o ser que você é, está sempre ali, no fundo, para além da manifestação desta bolha de sabão. Só que esta bolha de sabão, ela é tão iluminada, tão bonita, que ela chama a nossa atenção o tempo todo. E é difícil a gente ir além destas fantasias e descobrir a verdadeira e mais profunda essência do nosso ser. Mas a vida está sempre acontecendo, portanto, o ser está sempre presente. É possível percebê-lo, vivenciá-lo, se entregar a ele. O que é difícil é a gente nos desligar da bolha de sabão. Uma multidão. A nossa mente é como se fosse uma multidão. Uma multidão de um show de rock dos bons tempos. A multidão não é real. A multidão, ela é feita de pessoas. O fenômeno multidão é um monte de pessoas. Multidão em si é uma irrealidade, é uma aparência. Essa é a mente. E as pessoas são os pensamentos. Então a nossa mente é uma multidão de pensamentos. Quando os pensamentos começam a ir embora, fica vazio. A definição deste vazio é o nosso ser, que sempre esteve ali, exatamente com esta natureza vazia ou vácua, vacuidade, eternidade, infinitude. Esta natureza sem mais delimitações fantasiosas de sabão. Estoura todos os indivíduos, estoura todos, e a multidão desaparece e o ser se revela. Este ser é chamado pelos indianos, pelos orientais, de Atman, o céu sempre vazio, sem nuvens, sem dunas de algodão. Os pensamentos são como nuvens, dunas de algodão. E quando eles se dissipam, o céu fica claro, límpido. Esta é a verdadeira natureza do ser. Mas quando você começa a se identificar com aquela nuvem, com aquele formato, com aquela poeira, com aquela bolha de sabão, você começa a juntar várias nuvenzinhas, várias bolhas, um pacote completo de informação. Então os seus problemas começam. Você se identifica com um arco-íris, com uma fantasia, com um varal de arco-íris, né? Tem uma história antiga de um discípulo que chegou ao mestre e perguntou: Mestre, em qual estado da mente eu devo estar para encontrar a verdade? E o mestre disse: não existe nenhuma mente, nenhuma verdade. Tá, mas então o que você está ensinando? Eu não estou ensinando nada. Eu não estou aqui. Tá, mas e todos esses discípulos, todos, o que vocês fazem aqui todo dia? O que você está ensinando e para quem? Não há ninguém aqui. Eu não posso falar sobre nada porque eu não tenho língua. Eu não estou aqui. Você vê o meu corpo, mas a verdade, ela não é encarnada. Veja, os nossos sentidos, eles enxergam o mestre, o discípulo, os outros discípulos, os buscadores. Aliás, tem um link aqui chamado Cultura Zen Buscadores. É uma aula mais completa sobre cultura Zen. O que é cultura Zen? Existe um determinado ponto de vista que vai além da bolha de sabão. E que você deve encontrar o ponto de vista do ser. Tá? O que consegue ver as bolhas de sabão, as dunas de algodão, são os nossos olhos, os nossos corpos, as nossas mentes. Mas o nível do ser, ele desmancha isso tudo. Mas entenda, não é um desmanchar imediato, total. É simplesmente como se você... Sabe aquelas cortinas de janela que você não consegue ver o outro lado, mas se você for mais perto, você consegue ver o outro lado? É mais ou menos isso. E quando você vê o outro lado da bolha de sabão e das dunas de algodão, você vê o céu límpido, azul, eterno, infinito. Então, o que o mestre estava tentando dizer ao discípulo, eu não estou aqui, não estou ensinando nada, era para ele
sair da mente, sair dessa percepção convencional, vamos dizer assim. Esse é todo o lance do ensinamento de cultura Zen. É uma história sem fim. Não há nada exatamente a ser ensinado. Eu não estou aqui, você não está aí. Não há nada sendo ensinado aqui. Porque quando existe o buscador mental, o colecionador de bolhas de sabão e de dunas de algodão, ele está indo para o futuro, ele está indo para o futuro para preencher o passado, né? Mais conhecimento para a minha memória, né? Em busca do futuro para preencher o passado. E nessa busca não vai ter fim. O lance é, você não está aqui, você não está procurando nada, eu não estou aqui, eu não estou ensinando nada. Essa percepção é ilógica, claro, e é fundamental na transformação. É o estado de não mente. Sempre que você está buscando alguma coisa, você está buscando aquilo que é falso. Osho já dizia que muitas pessoas, todas as pessoas, chegam até a meditação por motivos falsos, por motivos desnecessários. Mas são os únicos motivos que se conhecem. Porque você é um buscador, porque ainda não percebeu que não há nada para se buscar. Por isso que para os budistas, o pessoal das religiões que não acreditam em Deus, é uma peça pregada à mente racional, na verdade. Se eles disserem aos discípulos, aos alunos, aos aprendizes, aos buscadores que chegaram às portas dos seus templos, se eles disserem Deus existe, então eles vão alimentar essa busca. Você vai buscar por Deus, você vai tentar entender aonde Ele está. Isso é um processo racional, lógico, mental. E, na verdade, a essência das religiões que meditam, elas querem que você pare de buscar, que você entenda a vida aqui e agora com essa visão mais profunda do ser que está aqui. Ele não precisa ser buscado. Entenda, é uma coisa muito refinada, sutil e, ao meu ver, mais madura, que sempre me chamou a atenção muito mais do que as religiões que dão uma identificação para Deus e que conduzem os seus buscadores, os seus interessados, para caminhos sem fim, às vezes propositalmente, não é? Quando você tem esses vislumbres de percepção do ser, tem vários vídeos que eu falo sobre o ser aqui no canal. Eu não vou saber dizer qual é, né? Porque eu estou gravando um vídeo por dia e nem estou visualizando o que está acontecendo no canal. Mas tem vários vídeos que eu falo sobre o ser. Essa percepção, ela mistura tudo. Ela faz tudo desaparecer. Ela te torna consciente de que a sua mente é uma bolha de sabão, é um arco-íris. Que a realidade é muito maior, é diferente. E isso parece uma coisa assim tão desnecessária, mas muda completamente toda a tua forma de viver, a tua forma de sofrer e de se divertir, de curtir a vida e vivenciar as alegrias e as tristezas. É tudo um arco-íris. A realidade do ser é diferente. Todas aquelas pessoas que falam, que ensinam, que amam, que estão aqui, na verdade, não estão aqui. Mas não é porque não existem. Elas existem de uma outra forma. Exatamente a mesma forma real que você existe. Está atrás do véu de Maia, está atrás da bolha de sabão. Naturalmente, quando você começa a ter essas percepções, este então chamado autoconhecimento, autoobservação, transforma a sua maneira de viver e há de transformar a maneira social da humanidade como viver. As pessoas existem como pessoas, como bolhas de sabão, porque existem mentes individuais dentro de cada uma delas. O que são essas mentes? São desejos individuais, buscas individuais. Mas quando isso começa a estourar,
as gerações inteirinhas estouram e desaparecem, e lá se foram todos os sonhos, todas as metas, todos os desejos, e a vida continua. De alguma forma, o ser continua. Aconteceu para Buda, né? Ele quis abandonar isso tudo e ir atrás daquilo que realmente é para sempre, daquilo que não morre. Esta é uma busca, mas entenda que essa busca não acontece mais por um estado da mente, pela verdade, em algum lugar. Não, a busca é entendida como um parar de buscar. O parar de buscar é difícil, porque a mente, essas bolhas de sabão, que correm atrás do futuro para preencher o passado, essa mente que acontece em cada um de nós, ela captura a nossa atenção, ela faz a gente buscar coisas o tempo todo. Então, o buscador, chamado buscador espiritual, ele se volta para dentro, ou seja, ele para de buscar. O exercício é parar de buscar, porque a verdade, Deus, eternidade, vida, isso tudo é uma fusão, não é um objeto. A verdade não é um objeto, é uma fusão. Como assim fusão? Quando a bolha de sabão estoura, ela se fundiu com o todo. Quando nós, como indivíduos, estouramos, a gente se funde à existência. Ah, mas a alma. Ah, mas eu vou para o céu. Ah, mas eu vou para o inferno. Ah, mas eu sou... Entende que a mente quer que a forma se mantenha, porque é a forma que ela é apegada. Mas a realidade do ser talvez seja diferente do que esta pequena forma. Então, esse drible na lógica, essa aceitação, esta fusão, é que é o exercício de meditação e de busca de autoconhecimento, cultura zen. Esse é o lance, esse é o trabalho, não é? Então tá, até o próximo vídeo.